que acontece quando um homem decide investigar a história de Jesus, querendo dessa forma mostrar para sua esposa que aquilo que está escrito aqui na Bíblia ao longo dos 4 evangelhos era na verdade uma farsa e uma invenção humana? É exatamente essa história que a gente vai encontrar aqui no livro Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel. Lee Strobel é esse homem que decide investigar a história de Jesus, a história dos evangelhos, para mostrar para sua esposa, que até então tinha acabado de se converter, que tudo aquilo era uma mentira. Mas é muito interessante porque ao longo do decorrer dessa história e dos vários e vários estudos que Lee Strobel faz, ele acaba tendo um resultado extraordinário e impactante no final. E ao longo dessas mais de 300 páginas a gente vai conseguir acessar tudo isso que o autor conseguiu aprender. Então é muito interessante porque o Lee Strobel basicamente era um jornalista investigativo, então ele era um homem que trabalhava com investigações e por conta disso tinha muito esse senso de perguntas, questionamentos e uma análise técnica, além, é claro, de ter a sua própria metodologia para conseguir alcançar as respostas no final a respeito do que era verdade ou não. A gente vê aqui como uma família normal, eles tinham uma vida comum e de repente, certo dia, sua esposa acaba tendo um encontro com Jesus e se conectando a uma comunidade local, se converte ao Senhor. E Strobel, porém, por ser alguém muito questionador, acaba ficando muito incomodado com aquela situação e por conta disso acaba entrando num desafio pessoal ali, inclusive com a sua própria esposa, para se aprofundar no assunto Jesus. Será que Jesus realmente foi o Cristo? Será que ele não foi somente um homem comum que caminhou pela terra e que essas invenções, milagres, ressurreição não passam de uma mentira? Então ele vai entrar numa jornada aí de diferentes entrevistas. Ele fala com cientistas, arqueólogos, teólogos, realmente juntando um material, um valor muito rico a respeito de tudo aquilo que está escrito e narrado na história de Jesus. E aí, aqui ao longo dessas páginas, Lee Strobel ele vai simplesmente compartilhar com a gente não só a história de conversão dele, que se decorre ao longo de todo esse processo de pesquisa, mas o mais interessante, além de ter esse testemunho, é que ele também compartilha todos os resultados das pesquisas que ele faz. Então, olha só, aqui tem provas testemunhais, provas documentais, provas corroborativas, provas científicas, provas de contestação, as provas de identidade, provas psicológicas, provas descritivas, provas das impressões digitais, provas médicas, provas do corpo desaparecido, provas das aparições e as provas circunstanciais e o veredito final da história, que é onde Lee Strobel, após reunir todas essas provas, conversando com diferentes profissionais de diferentes áreas, ele verdadeiramente tem que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Ele se converte ao Evangelho, entrega a sua vida para Jesus, e esse livro, que também tem o filme, começa de certa forma realmente a comunicar essa verdade e a impactar diferentes vidas. É um livro muito interessante, que tem muito valor, porque, como eu disse, mostra a história de conversão de um homem que acaba sendo, ao longo desse processo de pesquisa pessoal por respostas, alcançado pelo Senhor, mas que também nos traz muitas informações, né? Porque a gente crê em Jesus por conta das experiências pessoais que temos, por crer em que ele realmente é, na palavra de Deus. Só que eu acho que é sempre muito interessante também a gente aproveitar todo o estudo que tem acerca disso, né? Pesquisas, contexto histórico, cultural, achados históricos, depoimentos da época, uma análise um pouco mais profunda a respeito dos textos bíblicos. Então, vocês viram aqui que existem N provas. Você não está lendo esse livro aqui para confirmar que Jesus foi o Cristo, né? Mas você está lendo esse livro aqui para realmente se munir de cada vez mais informações e acessar estudos preciosos a respeito do nosso Senhor, né? Não é muito precioso você poder conhecer Jesus de forma um pouco mais profunda, com tudo aquilo de estudo que já teve a respeito dele? Então, em Defesa de Cristo, você vai poder acessar isso, e é por isso que eu acredito que esse seja um livro essencial e fundamental para todo cristão. Como eu disse para vocês, também tem o filme, se eu não me engano está disponível no Amazon Prime. É um filme muito interessante também, tá? Mas eu acho que o livro ele traz mais informações, ele é um pouco mais completo nos estudos e se aprofunda bem nessa questão. Eu li, já tem um tempinho, tem mais ou menos uns 2, 3 anos, fiz bastante anotações, pude aprender muita coisa, e inclusive estou pensando até em voltar, reler esse livro para rememorar tudo aquilo que eu pude me aprofundar na história de Cristo. Agora, deixo essa indicação aqui para você e gostaria de saber se você já leu, já ouviu falar na história de Lee Strobel, tá? Se sim,
deixa aqui nos comentários abaixo. E claro, não se esqueça de comentar a respeito se essas indicações de livro cristão realmente te ajudam de alguma forma, né? Nosso objetivo é compartilhar a literatura cristã e te auxiliar a verdadeiramente encontrar bons livros que vão edificar a sua fé e te aproximar de Jesus. Se sim, se está te ajudando, deixa aqui nos comentários e não se esquece de compartilhar esse vídeo com pelo menos mais 2 pessoas da sua rede de contato. É claro que também, se esse vídeo te ajudou, você vai apertar o botão do gostei, se inscrever aqui no nosso canal e continuar nos acompanhando. Que em nome de Jesus você possa ter boas leituras, que você possa conhecer Jesus Cristo de forma cada vez mais profunda e que dessa forma você possa defender Cristo através da sua vida e do seu testemunho. Que Deus te abençoe e até mais.